Boa noite, seja bem-vindo ao nosso culto online da Igreja Adventista Sétimo Dia, Distrito Central de Jequié. É muito bom ter você conosco para juntos louvarmos a Deus e estudarmos a sua palavra. Nessa noite o pastor Eliezer Júnior, presidente da Missão Bahia Sudoeste, estará repartindo o pão conosco. Mas antes nós iremos louvar e agora iremos iniciar com uma oração. Grandioso Deus, amantíssimo Pai, muito obrigado ao Senhor por mais uma vez termos a oportunidade de juntos estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor aceite a nossa adoração, o nosso louvor e que o Senhor nos instrua através do Teu mensageiro. É o que nós pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Vamos louvar?
Boa noite a todos, boa noite, pastor Wander, do Distrito Central de Jequié, boa noite você que está nos assistindo agora. Eu quero começar agradecendo o convite que nos foi feito para estarmos com vocês. Na realidade, eu gostaria de estar na Igreja Central, agora de Jequié, ao vivo e a cores, abraçando você e desejando as bênçãos dos céus. Porém, estamos impossibilitados, né, nesse momento, mas eu tenho certeza que em breve, com a graça de Deus, estaremos nos reencontrando no templo do Senhor, porque agora também é o templo do Senhor na sua casa, mas em breve estaremos no templo do Senhor na igreja. Então, muito obrigado pelo convite, pastor Wander, também muito obrigado você que está agora nos ouvindo, nos assistindo. Eu quero nesse momento começar e vamos buscar a Deus através de uma oração. Então, convido você também a fechar os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Maravilhoso Deus e Pai, nós te louvamos pelo dia. Te louvamos também, Senhor Deus, porque tu colocas à nossa disposição mais uma semana. E ela é desconhecida para nós. Mas nós conhecemos o Deus que está sempre nos dirigindo, nos guiando. E assim como ele esteve a semana passada, com certeza o mesmo Deus vai estar conosco nessa nova semana. Abençoa cada filho teu do distrito central de Jequié, o pastor, a sua liderança, a sua família também. Abençoa cada membro, Pai, desse distrito, desse campo e de todo mundo, para que possamos, nesse momento em que nós estamos atravessando na história marcante, a história triste, que possamos ter a certeza plena de que não importa o que acontecer, tu estás sempre ao nosso lado. Fica conosco, iremos abrir agora a tua palavra, te pedimos e o fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amigos, domingos de poder, com certeza Deus será mais uma vez honrado, glorificado com a leitura da sua palavra. E o hino que nós acabamos de acompanhar e de cantar também, ele fala exatamente daquilo que nós precisamos fazer. Não desistir. Mas eu quero fazer uma pergunta a você agora. Diante de tudo isso que nós estamos passando, qual tem sido a sua reação? Qual tem sido a sua maneira de olhar o mundo, de olhar essa situação? Nós temos acompanhado assim algumas notícias. Eu não tenho, confesso a vocês que eu não tenho buscado
o noticiário, não tem de jeito nenhum, mas as notícias acabam chegando para a gente, de uma maneira ou de outra, acabam chegando para a gente, né? E minha esposa estava comentando comigo, alguns dias atrás, que um casal de idosos foi assim, enterrado recentemente em São Paulo, e ele matou a esposa e ele se matou. E depois os familiares foram buscar mais detalhes desse fato trágico e descobriram que eles estavam, assim, vivendo somente em cima das notícias, né? E não eram as boas notícias, né? Era, quem sabe, buscando em tal país já morreram tantos, aqui no Brasil está acontecendo isso. E eu me lembro aí uma reportagem abrindo valas e valas para enterrarem as pessoas, né, que iriam ser acometidas dessa pandemia. Então, aquele casal chegou a um ponto, ele mesmo não aguentou mais, de tanto, assim, observar essas notícias, ele entrou em pânico, tirou a vida da esposa e depois tirou a sua. Será que muitas vezes nós não estamos, quem sabe, nos alimentando de notícias, de vídeos que a gente recebe, de coisas que com certeza chegam para a gente e que não tem nos ajudado muito? Por isso que eu quero levar você exatamente a refletir um pouco sobre isso, né. Qual tem sido a sua dinâmica? Qual tem sido, a sua expectativa nesse momento? Qual tem sido, a maneira como você tem encarado tudo isso? No Japão e também na União, né, lá na Rússia, os cartórios foram fechados e obrigados a não emitirem, mais, divórcio, carta de divórcio. Vejam só que coisa, né, que coisa terrível, porque infelizmente essa pandemia tem levado muitos casais a se separarem. Essa pandemia tem levado violência para dentro de casa, violência de todas as formas, de violência à mulher, criança e assim por diante. Então, e nós, eu e você, como deveríamos olhar esse momento, essa situação? É esse olhar que eu gostaria de começar deixando aqui para você no início dessa semana. É esse olhar que eu gostaria de deixar para você, para que possamos, reconhecer qual é também a vontade de Deus para a nossa vida. E eu convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia e nós vamos ler aqui alguns versos. Na realidade, eu gostaria de estar ouvindo, né, ao vivo, aquele barulho das páginas sendo, folheadas, a Bíblia sendo aberta. Então, pela fé eu estou escutando e pela fé você também escute agora aquele barulho, se tivéssemos aqui na igreja central de Jequié, né, o barulho das páginas ali sendo folheadas, a Bíblia, a palavra do Senhor sendo aberta, que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Então eu convido você agora a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo. Vamos abrir no livro de Êxodo. Mas antes que eu diga aqui o capítulo, eu quero dizer uma coisinha para você. Você já percebeu que a história do povo de Deus no passado, ela apenas vai se repetindo? Já percebeu? O povo no passado também enfrentou uma pandemia e cada momento desse muda apenas o nome. Por exemplo, o que nós estamos enfrentando agora é uma pandemia aí desse vírus chamado corona. Mas o povo de Deus tem enfrentado momentos difíceis, momentos turbulentos, momentos de grande angústia, momentos em que ele tem se deparado e tem olhado, e a pergunta é: e agora? Talvez essa pergunta já passou por sua cabeça, por sua mente, né? E agora? E agora o que é que nós vamos fazer? E agora qual deve ser o nosso procedimento? Eu quero levar você agora exatamente a uma situação que o povo de Deus enfrentou no passado. Não é tão difícil, não é tão diferente, melhor dizendo, agora aquilo que estamos enfrentando também. Mas veja, Êxodo capítulo 14. Esse capítulo fala exatamente da saída do povo de Israel do Egito. Veja, o povo do Egito
a saída do povo e agora estavam indo em direção à terra prometida, a Canaã. Essa era a situação. Viveram ali vários anos de opressão, sendo subjugado pelos faraós ali, sofrendo o jugo, e agora Deus liberta. Deus, de maneira milagrosa, mandando aquelas pragas, o seu povo sai do Egito e vai agora em direção à terra prometida. E quando eles saem do Egito, estão caminhando, estão se dirigindo, quase 2 milhões de pessoas, vejam só, estão indo em direção a Deus. Quem sabe na mente deles tinha assim, bom, se Deus está nos tirando do Egito, ele vai facilitar tudo que vier pela frente. Eu diria a vocês, por que Deus não providenciou até, quem sabe, um trem, né, com muitos vagões para levar aquele povo até Canaã? Ele tem poder? Responda aí, se ele tem poder ou não tem. Sim ou não? Claro que tem. Deus tem poder. Deus tem poder para fazer isso e muito mais. Quem sabe um trem grande, um avião, alguma coisa, assim, um meio de transporte, um carro de fogo que levou Elias, poderia também levar aquele povo até a terra prometida. Mas isso não aconteceu. Por que será? Algumas lições nós precisamos tirar. Algumas lições do povo de Deus no passado, é a história do povo de Deus no presente e será também no futuro. Assim como aquele povo chegou na terra prometida, o povo de Deus hoje também vai chegar na terra prometida. Mas não é porque Deus prometeu que nós iremos chegar. Tem alguns detalhes importantes que nós precisamos atentar e eu chamo você exatamente para isso. Quando eles saíram do Egito, estavam caminhando em direção à terra prometida. Primeiro obstáculo, eu diria primeira pandemia, chamado Mar Vermelho. O nome da pandemia naquele momento foi Mar Vermelho. Hoje o nome é coronavírus, nós estamos enfrentando, mas naquele momento era Mar Vermelho. E eles olharam para frente, viram águas. De lado, se fosse de lado, iria encontrar águas também, ali beirando o Mar Vermelho. Esquerdo, a mesma coisa. Quando eles olham para trás, vinha em direção deles para destruí-los Faraó e o seu exército. E agora? É a pergunta que, quem sabe, muitas pessoas estão se fazendo nesse exato momento. E agora? O povo de Israel ficou ali, atônito. Né? E agora? O que é que nós vamos fazer? Então, vejam, eu quero deixar com vocês aqui, e foi o que o povo de Deus fez. Nós temos aqui três escolhas, três opções. E essas opções, amigos, estão diante de nós também hoje, sabia? A mesma coisa. Aquelas mesmas três opções que o povo de Deus teve no passado estão diante de mim e de você agora. Não é diferente. Vejam só, vamos ler. Capítulo 14 de Êxodo, a partir do verso 11, verso 10, diz assim: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Vejam, e temeram muito. Talvez seja esse o teu sentimento de temor, de angústia, de desespero. E eles temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então vejam, primeira opção que agora eles colocam em pauta. Primeira opção que eles colocam em pauta. Sabe qual era? Voltar. Era voltar. Muita gente está voltando. De que maneira? Está desistindo. Essa é a realidade. Muitos estão desistindo. Uns tiram a própria vida. Outro dia eu escutei de uma jovem que tirou a própria vida depois de ficar no seu quarto vários dias angustiada, melhor dizendo, ela se matou. Muitas pessoas estão desistindo.
Muitos estão desistindo. Essa semana você deve ter ouvido também a triste. Como eu disse para você, eu não vou buscar, nunca mais eu liguei uma televisão para ouvir um noticiário. Nunca mais. A notícia acaba chegando. E uma mãe que nunca tinha tido problema com seu filho, de repente espancou o seu filho e levando até a morte. Então vejam, as pessoas estão entrando em desespero, em completo desespero, em angústia. É o que está acontecendo. Não foi diferente. Naquele momento eles ficaram angustiados, desesperados e reclamaram: Moisés, por que que nos trouxeste para cá, Moisés? Era melhor ficar no Egito. Veja que opção eles deram. É melhor ficar no Egito. Então, amigos, infelizmente, muitos estão optando por essa escolha. Muitos estão, infelizmente, buscando essa opção, buscando esse caminho. Esse é o primeiro. Mas há um outro aqui, a segunda opção está exatamente aqui no verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. A segunda opção, a segunda escolha, o segundo caminho, diríamos assim, quem sabe seria simplesmente você ficar parado. Você ficar parado. Bom, vou deixar passar. Vou ficar dentro de casa, vou ficar isolado, vou assistir aqui um monte de filme e matar o tempo aqui, vou ficar isolado. Você também teria, quem sabe, essa opção. Essa opção. Mas será que essa opção seria melhor? Moisés disse ao povo: veja, primeira opção, primeira escolha seria desistir. Desistir, voltar para o Egito. Isso é como uma expressão que muitas vezes nós escutamos e usamos: chutar o pau da barraca. A segunda seria, quem sabe, você entrar no quarto e ficar ali esperando 2, 3 meses, o tempo que for, até tudo voltar ao novo normal. Não ao normal que a gente sabe que jamais o mundo será o mesmo, né? Já estão chamando de o novo normal. Moisés disse, olha, Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Vejam, uma segunda opção. Mas, queridos, tem uma terceira opção e eu creio plenamente. Eu creio plenamente que essa é a melhor opção. Essa é a melhor escolha para que eu e você possamos fazer exatamente nesse momento, quando muitos estão se perguntando: e agora? E agora? O que é que nós vamos fazer? Veja aí o verso 14, diz assim: O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Vejam só, disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Gente, isso aqui é lindo demais. Isso aqui é lindo demais. É isso que nós precisamos fazer agora. É essa opção que eu quero que você escolha e faça essa escolha constantemente e diariamente na sua vida, nos seus relacionamentos. Nos seus relacionamentos. Vamos marchar, gente. Vamos marchar. A primeira opção seria, como eu disse, chutar o pau da barraca, desistir, né? E quem sabe ficar ali com medo. Segunda seria, bom, vou me isolar. A terceira é marchar. Marchar. E quando Moisés falou com Deus, e Deus disse: Olha, Moisés, por que vocês estão clamando a mim? Diga aos seus filhos aí, que marchem. Diga aí, pode dizer para eles, podem marchar. Eu fico pensando assim pela fé, eles dizendo: Mas Moisés, como é que nós vamos marchar com água ainda? Porque eles esperavam, quem sabe, de repente, aquele vento e abrindo, bom, abriu, vamos passar. Mas não foi isso que Deus fez. E outra coisa mais, Deus poderia ter construído uma ponte, gente. No momento ali, piscar de olhos, apareceria uma ponte. E Deus não fez isso. Deus não fez isso. Por que será que ele não fez? Porque ele queria algumas coisas daquele povo.
Ele queria algumas coisas daquele povo, ele quer também algumas coisas de mim e de você. Ele não mandou. Claro, é um Deus de amor, ele não mandou essa pandemia. Em momento algum, pense isso. Deus não mandou essa pandemia, mas ele deseja que nessa pandemia possamos tirar algumas conclusões. E era isso que ele queria que o seu povo fizesse no passado também, tirasse algumas conclusões daquele exato momento ali, daquele momento desesperador, daquele momento angustiante. E vejam só o que é o marchar. Dize aos filhos de Israel que marchem. Eles olharam a água, como marchar, como enfrentar. Não, tem que molhar os pés. Você já ouviu, já deve ter ouvido aí, né? Se você ouviu, coloque aí. Já deve ter ouvido aquela música, né? Diga assim, eu já escutei, eu gosto, eu acho aquela música linda, né? É preciso molhar os pés, né? Para que o milagre, complete aí, para que o milagre aconteça, exatamente. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça. E sabe o que é esse molhar os pés? Eu vou dizer para vocês. Sabe o que é esse marchar? Eu vou dizer para vocês. Marchar significa, sabe o quê? Oração. Ore mais. Tirem mais tempo para oração. Desligue a televisão. Se desligue do noticiário. Não ajuda. Pegue um livro para você ler, um livro que eu aconselho, eu estou lendo aí esses dias, O Grande Conflito. Gente, que coisa maravilhosa, fantástica, eu já li outras vezes, estou voltando, leia, leia. Então veja, para mim o marchar significa orar mais. Orar mais. Então, vamos marchar? Vamos. Então vamos orar. Segunda coisa eu quero deixar com você, segunda coisa desse marchar, o que eu quero deixar com você, é exatamente o que eles fizeram. Eles confiaram. Eles confiaram em Deus. Gente, precisamos confiar no Senhor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Mas mesmo se formos atingidos, pode ter certeza, Deus vai colocar a sua mão. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Então veja, vamos confiar no assim diz o Senhor. Confie na palavra do Senhor. Leia mais a palavra do Senhor. Busque conhecer melhor, tenha mais intimidade com as coisas espirituais, com aquilo que Deus quer de você, de mim também. Vamos buscar na sua palavra. E foi o que eles fizeram. Foi o que eles fizeram. Eles escutaram a voz de Deus. Deus disse: diga aos filhos de Israel que marchem. Então eles disseram: bom, Deus mandou, então vamos lá. E eles começaram a marchar. Eles começaram a marchar. Eles foram com oração, eles foram com confiança, e, queridos, terceira coisa eu digo para vocês, eles foram com ação. Eles foram com ação. Eles marcharam, eles entraram. Quando eles entraram, começaram a molhar os pés, a água, quem sabe, foi subindo, 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 mas chegou um momento em que um caminho a seco apareceu diante deles. Veja que coisa bonita. Eles não ficaram na margem esperando, não. E o que isso quer dizer para mim e para você hoje? Três coisas também. Vamos orar mais. Vamos orar mais. Tire mais tempo para oração. Não somente no projeto Eu Oro às 6 horas, 6 da manhã, 6 da noite. Não, mas tire tempo para você orar mais ao Senhor. Ter mais comunhão com o Senhor através da oração. Dedique mais tempo à oração. Não aquela oração rápida, mas tempo para a oração. Segunda coisa, queridos, confie mais na palavra do Senhor. E quando eu digo confiar mais na palavra do Senhor, é você ler para você conhecer, para você confiar. E a terceira coisa, queridos, é agir. Agir. Aquele povo começou a marchar, entrar no mar, de repente, o mar começou a se abrir. Isso sim é agir. Então vamos agir também. Mande para o seu amigo, mande uma mensagem para ele. Convide alguém para estudar a palavra do Senhor. Eu conheço pessoas que têm aí 40 pessoas numa classe bíblica virtual, tem outros que têm 10, tem outros que apenas têm uma só pessoa, mas não tem problema. Convide alguém para você levar, haja nesse momento, não fique isolado, não pense em desistir, mas pelo contrário, procure levar
a palavra de Deus para alguém. Leve, haja nesse momento. E com certeza, queridos, daqui a pouco, essa pandemia, esse mar vermelho, vai desaparecer da nossa frente. Veja que coisa bonita. E aqui diz o seguinte, vejam só. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles, protegendo. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás. E aquele povo passou. Fique agora pela fé, pensando. Aquele povo atravessando aquele mar vermelho. O exército de Faraó vindo atrás. Mas entre o exército e o povo de Deus estava a coluna, veja só, a coluna de fogo e a nuvem. É que diz aqui, veja só. Então o anjo de Deus que ia adiante, né, do exército se retirou e passou e ficou atrás. Também a coluna de nuvem, né, se retirou diante deles e pôs-se atrás, protegendo. Deus está protegendo os seus filhos. Deus está conduzindo os seus filhos. Nós estamos atravessando exatamente agora o Mar Vermelho. Exatamente agora estamos atravessando o Mar Vermelho. E Deus, Ele está protegendo, Ele está cuidando, Ele está aqui guiando os seus filhos, o seu povo. Veja só, verso 30, agora diz assim, Êxodo 14, o verso 30. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Eu volto a perguntar por que Deus está permitindo, sabe para quê? Para que possamos aumentar a nossa confiança nele, para que a gente possa se relacionar melhor com ele, para que a gente possa depender mais dele, para que a gente possa orar mais ao Senhor, buscar mais ao Senhor. Eu disse para vocês que, quem sabe, algumas coisas poderão acontecer, mas Deus vai estar cuidando dos seus filhos. Eu não sei quantos do distrito de Jequié assistiram aí a nossa vigília alguns dias atrás e viram aquela história que ainda hoje, eu digo para vocês que ainda hoje me chama muito a atenção. E eu aqui, esse é o momento, me veio agora, esse é o momento oportuno. Pode ser que alguém não tenha ouvido dessa história e eu vou contar. Quando nós moramos em Recife, lá no condomínio da União Nordeste, né, tinha um casal, uma família, melhor dizendo, ao nosso lado, nossos vizinhos muito queridos, gente finíssima, né? Um casal novo, muito novo, um casal, tinha um filhinho, depois outro nasceu, a gente não estava mais lá, e aquele casal sempre teve assim um carinho muito grande por a gente, e a gente também por eles. E esse casal era é da idade das nossas filhas, por isso que nos identificamos muito com eles, assim naquele espírito de como se fossem filhos da gente, para a gente cuidar, orientar, etc. E amigos, alguns dias atrás, a esposa daquele rapaz, ela ligou para a gente. E ela ligou num desespero, numa angústia muito grande, e ela disse, pastor, eu estou chegando agora do hospital. E pastor, o médico disse que meu esposo, ele está com Covid, e ela disse, pastor, o médico disse que meu esposo tem apenas, vejam só, tem apenas 12% de chance de sobreviver. 12%, pastor. E sabe o que ele disse, pastor? Ele disse, olha, vá para casa, seu marido só tem 12%, 81% para, chegou no final da linha assim mesmo. Então vá para casa, arruma as coisas, porque provavelmente você não vai ver mais o seu marido. 88% que você não vai ver o seu marido. Porque a gente sabe, quem está com Covid aí, o que é que estão fazendo? Coloca no caixão, lacram, enterra lá e pronto. Já pensaram vocês que angústia? E ela disse para mim, assim, eu me lembro muito bem quando ela disse, pastor, o que é que eu vou fazer agora? Eu perdi alguns dias, eu perdi o ano passado, alguns meses, eu perdi a minha mãe. O que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer agora?
E eu fiquei naquele momento, há momentos que faltam até palavras, não é verdade? E eu fiquei assim pensando: "Meu Deus, o que é que eu vou dizer para essa jovem mãe, essa jovem esposa, passando essa situação? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso dizer?" E eu me lembro exatamente o que eu disse para ela, eu disse: "Vivi, quem tem a palavra final é Deus." Eu disse para ela: "Quem tem a palavra final, Vivi, é Deus. Não são os médicos, não é ninguém, nem eu nem você, mas quem tem a palavra final é Deus. Vivi, vamos orar?" Eu orei com ela naquele momento. Naquele momento eu caí de joelhos aqui em casa com a minha esposa e nós oramos por aquela amiga nossa, aquela irmã, aquela filha de Deus, e oramos por ela. Eu orei por ela, no final ela estava mais calma e eu disse: "Vivi, vamos confiar no Senhor." Aí eu disse: "Olha, amanhã", isso aí foi numa quarta-feira, eu disse: "Amanhã eu vou estar com os pastores reunidos, eu vou pedir oração, pelo Jorge Anderson, vou pedir, vamos orar, vamos fazer uma corrente de oração, eu vou incluir nas minhas orações, vou pedir oração por ele, vamos levantar, Vivi, um exército orando, pelo Jorge Anderson." E começamos uma batalha aí, orando, pedindo oração. A quem eu falava, eu pedia oração, a quem eu falava, eu pedia oração. O tempo foi passando e cada dia ela mandava mensagem para a gente: "Pastor, até agora nada, pastor, até agora nada", e os médicos não dizem, não estão dizendo mais nada, estão calados, só mandando eu aguardar, aguardar, e pastor, essa demora está me angustiando, pastor, eu estou orando, eu digo: "Vamos orar, vamos continuar orando." Eu sei, amigos, que depois de alguns dias depois de alguns dias ela disse: "Pastor, o médico me disse hoje que Jorge Anderson está começando a reagir." Veja que coisa maravilhosa. 12%, veja, 12%. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. Vamos confiar, vamos orar mais, vamos confiar mais na sua palavra. Confiar é depositar sobre ele tudo. Isso é confiar. E vamos agir também, gente. Não vamos ficar esperando o milagre acontecer. Vamos molhar os pés, vamos colocar os pés na água, vamos mandar mensagem para as pessoas, vamos ajudar famílias que estejam precisando, vamos agir. E eu sei que depois ela disse: "Pastor, ele já foi desentubado." Veja só notícias assim e tal. Eu sei que um dia, veja só, foi uma sexta-feira pela manhã, ela mandou um vídeo para gente, ela mandou um vídeo para gente e nesse vídeo ela estava dirigindo, estava gravando e no banco de trás estava o seu marido. Ela com a máscara, o seu marido também com a máscara, e ela dizendo assim: "Eu fui buscar no hospital a minha bênção." Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Glória seja dada somente ao nosso Deus. Ela disse: "Eu fui buscar no hospital a minha bênção." Deus é fiel. Deus prometeu que estaria com meu esposo. E quando ela ligou para mim, naquela felicidade, eu disse: "Vivi, você se lembra? Eu disse para você, quem tem a palavra final é Deus." Meu amigo, meu irmão, é isso que eu estou dizendo agora para você. Quem tem a palavra final é Deus. Vamos confiar mais no Senhor. Você pode estar ouvindo notícias, por exemplo, dizem que Jequié está tendo muitos. Não fique atrás, não fique contabilizando. Essa não é a minha parte nem a tua parte. Não fiquemos atrás contabilizando, não. Vamos confiar no Senhor. Mesmo passando pelo vale da sombra da morte, Deus vai estar conosco, é promessa dele, gente, é promessa dele. Mas estamos caminhando em direção à terra prometida. Ele não disse que o caminho seria fácil, ele não falou. O caminho é difícil, são pedras, são espinhos, tem mar vermelho, tem pandemia, mas aqueles que confiam no Senhor, são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para todo sempre. O ímpio perece, mas o justo permanece, diz o livro de Provérbios.
Meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã, saudades de vocês aí do distrito de Jequié Central e outras pessoas que estão agora nos assistindo. Eu quero dizer para você, deixar essas três coisas. Vamos orar mais. Vamos orar mais. Dedique mais tempo à oração. Vamos confiar mais na palavra do Senhor. Dedique mais tempo a ler a palavra do Senhor, a abrir a palavra do Senhor para outras pessoas também. Terceiro, queridos, que eu deixo com vocês, vamos agir também. Não fique isolado. Não deixe a palavra de Deus isolada, mas abra a palavra de Deus com outras pessoas. Eu quero deixar esses três conselhos para você. E com certeza, queridos, o mar vermelho vai se abrir. Essa pandemia vai passar. E o povo de Deus sairá dessa pandemia, escuta o que eu estou lhe dizendo, mais fortalecido. O povo de Deus sairá dessa pandemia, com certeza, com mais firmeza e com mais propósito também. Tome a decisão de ser um cristão melhor. Tome a decisão de ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um cristão melhor. Tome a decisão, porque pode ter certeza, logo, logo estaremos com Cristo, desfrutando com Ele a eternidade. Que Deus te abençoe. Eu quero que você tenha uma semana abençoada. Não fique atrás de notícias, mas fique atrás da grande notícia. Em breve, Cristo vai voltar. Amém? Amém? Eu escuto amém? Em breve, Cristo vai voltar. E em breve estaremos com Ele lá nos céus. Meu irmão, eu estou com saudade de você. Mas enquanto esse dia não chega para a gente se abraçar aí em Jequié, vai aqui o meu abraço virtual para você. Uma semana de paz, uma semana de bênçãos e que Deus esteja conduzindo a tua vida. Tá bom? Pastor Wander, muito obrigado pelo convite que você me fez. Eu estava com saudade de estar falando para vocês. Queria estar vendo vocês agora, mas em breve chegará esse momento. Deus abençoe a cada um de vocês. E eu convido você nesse momento, mais uma vez, a fechar os seus olhos. E quero fazer um apelo, você que já tomou a sua decisão pelo batismo, confirme a cada dia essa decisão. A cada dia. Faça valer a decisão que você tomou. Agora, você que está me escutando e você ainda não foi batizado, Deus está te oferecendo oportunidades. Hoje é dia de oportunidade. Você que ainda não é batizado, se você deseja, coloque aí, Pastor Wander, eu quero me batizar, pastor. Pastor Wander, eu quero preencher minha ficha batismal. Pastor Wander, eu quero conhecer melhor esse Deus. Pastor, abra a Bíblia comigo, pastor. Eu quero conhecer. Coloque aí e o pastor Wander com certeza vai saber, vai identificar e vai levar, ou ele ou alguém. Pode colocar assim: eu quero estudar a Bíblia. Eu quero estudar a Bíblia. Porque pode ter certeza, Deus está esperando a tua decisão também. A Bíblia é muito clara, a palavra de Deus. Quem crer e for batizado será salvo, estará com ele na nova terra. Que Deus te abençoe, que ele esteja com você. Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pela leitura da tua palavra. Ô Pai, nesse momento, quando a gente olha para um lado, para o outro e diz assim, se pergunta, e agora? A tua palavra nos responde. E ela diz: precisamos orar mais. Ela diz: precisamos confiar mais na palavra do Senhor. Ela diz: precisamos agir. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Nesse momento, Pai, eu estou levantando a minha mão, suplicando a tua bênção, Senhor Deus. Eu não tenho bênção para dar, mas a bênção vem dos céus aos teus filhos que estão me ouvindo agora. Abençoa, Pai, o Distrito Central de Jequié e cada filho teu da Missão Bahia Sudoeste. Abençoa, Pai, essas famílias que nesse momento, quem sabe, estão sofrendo, estão necessitadas de alguma coisa. Oh, Pai, coloca a tua mão sobre essas famílias. E esses teus filhos que estão me ouvindo, Senhor Deus, que tu possas estar com eles essa semana, conduzindo a vida deles, conduzindo os seus negócios, conduzindo, Senhor Deus, cada membro dessas famílias e que eles possam, mais do que nunca, estar firmados na tua palavra. Ó Pai, abençoa o pastor Wander, a sua família, a sua liderança e cada membro desse distrito. Nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.
Meu querido amigo, meu querido irmão, Deus te abençoe e Ele te dê, quem sabe nessas últimas semanas, Ele te dê essa semana a melhor semana da tua vida. Que Deus te abençoe. Vá na bênção do Senhor. Uma boa noite e até a próxima.